A palavra, então, Deus quer falar com você essa noite. Não sei se você quer ouvir, mas Ele quer falar. Está preparado? Está mesmo? Deus tem algo grande, né? Colossenses 1, do 11 ao 20. Diz assim: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, oh glórias, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, que somos nós. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Aleluias, né? Paulo escreve esta carta e ele estabelece algumas coisas aqui, né? Enquanto ainda ele estava na terra. E a intenção de Paulo era tornar conhecidas, era pregar, era proclamar as boas novas do reino. E essa deve ser a nossa missão também. Nós temos que estabelecer isto aqui na terra. Nós temos que estar pregando as boas novas do reino. Nós temos que estar anunciando às pessoas as boas novas do reino. Por muito tempo, né, e algumas igrejas ainda continuam nisso, quando elas vão falar com alguém a respeito de Jesus Cristo, elas falam do seu pecado, elas apontam o dedo e dizem: você tem que abandonar isso, você tem que abandonar aquilo, você tem que abandonar aquele outro. Isso não é boa nova. A boa nova do reino é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Vocês sabem desse versículo? Alguém sabe o endereço dele? Os alunos do instituto aí sabem? João 3,16. Então Deus nos entregou o seu Filho único, não para morrer por nós, mas para morrer em nosso lugar. Porque o livro de Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o mesmo livro de Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Então Jesus morreu no nosso lugar, porque nós éramos pecadores e nós estávamos condenados à morte. Nós só estamos vivos hoje, sabe por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Jesus já tinha morrido por nós. Jesus já morreu por você e por mim há 2000 anos atrás e um pouquinho mais, né? Mas Ele já morreu, Ele já fez, isto já aconteceu, isto já é uma novidade do reino. Então qual é a boa nova do reino? Jesus morreu por você. Então por que é importante nós falarmos, ou melhor dizendo, nós conhecermos, né? E falarmos, e transmitirmos, e pregar, e modelar, e viver sobre o reino de Deus? Por que será que isso é importante? No livro de Atos, nós temos lá uma história contada de um homem chamado Simão. E o seu nome era Simão o Mago.
Simão o mago. E este homem, ele cativava as pessoas com o quê? Com a sua magia. Então as pessoas o seguiam por causa do quê? Da sua magia. Sabe qual é o grande problema nosso? Nós andamos buscando sinais. E sinais não é só Deus que faz. Então muitas vezes nós buscamos sinais e acabamos caindo na armadilha do inimigo. Simão o mago, ele usava a sua magia para atrair as pessoas para ele. E com isso, o livro de Atos nos diz que ele tinha muito dinheiro. Mas acontece que um dia, na cidade onde ele estava, no local, no bairro, sei lá, onde ele se encontrava fazendo essas coisas, chega um homem. Um homem que entende o reino, compreende o reino, que conhece o reino. Este homem chama-se Filipe. E ele chega nesse lugar e começa a movimentar as coisas segundo o reino de Deus. Ele começa a fazer as coisas segundo o reino de Deus. Ele começa a manifestar o reino de Deus. O que acontece então? Acontece que no momento que ele começa a manifestar as coisas do reino dos céus na terra, isto fez com que as pessoas que estavam seguindo Simão o mago começassem a deixar de seguir. O que elas começaram a entender? Começaram a entender que alguma coisa não estava muito certa. E elas começaram a compreender aquilo que Filipe estava mostrando, falando para elas, ministrando na vida delas. E elas começaram a largar esse mago, né? E o que acontece? Esse Simão o mago tinha muito dinheiro. E ele achava que ele poderia comprar aquilo que Filipe tinha. Acontece que o reino dos céus não se compra por dinheiro. O reino dos céus não se compra com o teu dízimo. O teu dízimo é um princípio do reino. Mas você não pode comprar o reino com o teu dízimo. O reino dos céus não se compra com a tua oferta. A tua oferta é um princípio do reino. E se nós não entendermos os princípios do reino, nós vamos precisar trabalhar com a nossa força. Não que quem está no reino não trabalhe. Quem está no reino trabalha sim. Só que ele faz as coisas muito mais acelerado do que aqueles que trabalham com a sua própria força. Não é que quem trabalha com a sua própria força possa de repente enriquecer, como Simão o mago trabalhava na sua força. Ou na força de um outro reino, né? Que não era o reino dos céus. E ele enriqueceu. Mas o dinheiro que ele tinha, a quantia de dinheiro que ele tinha, não poderia comprar aquilo que Filipe tinha. Então, o que acontece, enquanto nós, igreja, e quando eu falo igreja, não estou falando desta casa, porque aqui é uma casa onde tem filhos, amém? Temos filhos aqui? Amém. Então, enquanto a igreja atrair pessoas, não pela palavra do reino, enquanto as igrejas começarem a atrair pessoas, ou a igreja começar a atrair as pessoas, não por uma palavra de reino, mas por uma palavra qualquer que não seja a mensagem do reino, né? E é isso que as pessoas não estão entendendo, porque a palavra de Deus diz que Jesus só vai voltar quando a palavra do reino for pregada em todas as partes. Se você for ver, o Brasil não conhece essa palavra. Se fala de reino, mas não se entende o que é o reino. E enquanto não se entender o que é reino, sabe o que vai acontecer? E de repente pode ser que pessoas aqui estejam vivendo dessa forma. Enquanto não se entender o que é reino, nós vamos ter momentos alegres e felizes. Mas como a Andressa disse, né? Vamos ter momentos tristes. Momentos incompreensíveis, momentos em que nós não vamos saber o que está acontecendo. Então nós precisamos desse reino dentro de nós, para que nós possamos entender isso. E quando não se entende o reino, além de se viver somente momentos,
as pessoas não sabem para onde estão indo. Não entender o reino, nós vamos entender que nós seremos felizes só quando estivermos no céu. E infelizmente eu vejo muitas pessoas na igreja, quando alguém morre, dizendo agora ele vai ser feliz. Lá no céu nós não vamos precisar de nada. Nós não vamos precisar da felicidade terrena. Nós não vamos precisar da alegria terrena. Lá é o reino, né? Então, quando nós não entendemos isso, nós vamos viver somente alguns momentos. E nós não vamos viver uma vida de destino. Deus tem um destino para você. Alguém entendeu? Deus tem um destino para você. Deus preparou algo, um final. E é um final de cinema, né? Um final alegre. Um final abençoado. Ou melhor dizendo, né? Que comparação horrível que eu fiz. Não é um final de cinema, né? Mas é um final melhor do que o final do cinema, né? O mocinho sempre é feliz. Apesar que algumas vezes, esses dias eu assisti um filme, todos os mocinhos do filme morreram, todo mundo. O filme acabou sem graça. Era um tremendo num filme, acabou, né? Mas aquele que entende o reino, ele vai chegar ao seu destino e vai chegar feliz, vai chegar alegre, contente, realizado, e vai realizar tudo o que quer, todos os seus sonhos. Não sei se tem alguém entendendo aqui. Então Simão, o mágico, ele manteve todos presos até que a manifestação do reino chegasse. Quando chegou a manifestação do reino, acabou o reinado dele. Então as coisas do reino, né, como eu disse, não são compradas por dinheiro. Elas são vividas por experiência. As coisas do reino não são achadas em qualquer lugar, num cantinho. Mas as coisas do reino são achadas por revelação. E só tem revelação aquele que entender o reino e saber a sua identidade. Qual é a tua identidade? Alguém sabe? Qual é a sua identidade? Então, o que eu quero te alertar hoje é que nós temos que cuidar com as coisas que acontecem à nossa volta. Porque muitas vezes nós vemos as coisas acontecendo em nossa volta e nós achamos que é manifestação de luz. Mas muitas vezes essas manifestações são manifestações de trevas. Porque as trevas, elas imitam Deus. Hã? Sim ou não? Sim ou não? Então, nem tudo que parece ser um milagre, um evento profético, tem a essência de Deus, o nosso Pai. Muitas vezes nós vemos coisas e achamos que é um milagre vindo do céu, que é um evento profético vindo do céu. Às vezes, alguns, né, vêm ao nosso ouvido falar coisas e revelar coisas a nós, achando nós que é uma revelação dos céus. Não é. Eu vou exemplificar para você. Quando a minha mãe morreu, o meu pai servia o capeta na mesa branca. Eu nunca tinha ido com ele, não gostava, não me sentia bem. E um dia ele chega para mim e disse assim: a tua mãe está lá e quer falar com você. Não tinha entendimento na época ainda. E eu acabei indo. Cheguei lá, sentei naquela mesa, né, com um monte de pessoas ali. E de repente, né, a pessoa que se dizia ser a minha mãe começou a falar comigo e revelar coisas que só eu e ela sabia. Mas Deus sempre me deu sabedoria nas coisas. E de repente essa pessoa que se dizia ser a minha mãe começou a falar de coisas que só eu sabia, minha mãe nunca ficou sabendo. Coisas que eu tinha na minha intimidade que eu não contei para ela, porque eu conhecia a minha mãe. Que se eu contasse eu ia levar uma ripada na testa. Então eu não tinha contado para ela. E essa entidade me revelou isso. E quando revelou isso, opa, não é minha mãe.
E não recebi mais nada ali. Aí disseram para mim, você tem que ir na salinha ali que vão te dar um passe. E eu fui lá para aquela salinha. E quando eu cheguei lá, as pessoas vinham com a mão para me dar, colocar na minha cabeça e não conseguiam. E de repente alguém chegou para mim e disse assim, nós não conseguimos dar passe em você, porque tem uma luz muito grande, essa luz é a tua mãe que está te cuidando. Como eu já tinha fechado meu coração lá na outra sala, eu continuei com meu coração fechado. Hoje eu entendi que essa luz forte, se não era Jesus, era um anjo que estava me guardando para que eu não recebesse demônios naquele momento, não é? Então, é isso que acontece. Muitas vezes, vem pessoas ao nosso ouvido falar coisas, revelar coisas, que não são provindas do Pai. E nós temos que ter esse discernimento. Temos que ter esse discernimento. Tem pessoas que chegam para nós e vêm nos revelar coisas que são coisas más para a nossa vida. Revelar coisas que não têm sentido. Você não pode receber essas coisas na tua vida. Você não pode deixar isso entrar no seu coração. Então o que acontece? O reino das trevas também tem profetas, também tem adivinhos, que o capeta vai usar para te desviar do teu propósito. Vai te desviar do teu propósito, vai te colocar para baixo, vai. Agora acontece o seguinte, quando o reino chega a um lugar, tudo é transformado. Veja ali, o que aconteceu quando Felipe começa a revelar o reino ali? As pessoas começaram a mudar. Então, se você está na igreja, você se diz filho de Deus, e você se diz que está no reino, mas não mudou tudo na tua vida, você precisa examinar seu coração. Você precisa buscar na sua vida o que está faltando. Então, quando o reino chega, tudo é transformado, as pessoas mudam, a vida das pessoas mudam. Quando nós vivemos a vida inteira na igreja, eu e minha esposa, desde 1986, nós vivemos na igreja, nós recebemos milagres na igreja, mas nós não tínhamos conhecimento do reino. Em 2005 nós começamos a orar a Deus e dizer, Deus, está faltando alguma coisa, tem algum entendimento que nós não entendemos, o Senhor precisa nos revelar. Em 2005 Deus nos revela o reino. Como nunca nós tínhamos ouvido falar destas coisas, nós escrevemos tudo o que foi revelado, mas ficamos brigando com isso por algum tempo, porque não entendíamos, apesar que já pela revelação, muitas coisas começaram a mudar na nossa vida. Nós vivíamos uma pobreza só, gente. Vivíamos sofrendo com isso. Em 2006 nós assumimos uma igreja falida, e não tinha condição de fazer nada. Só que, por esta revelação, as coisas começaram a acontecer rápido. Um dia nós tínhamos, era banco de madeira, a gente estava pregando, começava a estralar, que nem algum tempo aqui estava cascadeira, né? Começava a estralar, a gente ficava só olhando, aonde que vai cair gente? E caía, não caía? Caía porque os bancos quebravam. Aí nós resolvemos, vamos mudar as cadeiras, nem que a gente tenha que financiar em 100 vezes, mas vamos comprar cadeira. Sabe o que aconteceu? Nós compramos à vista. Pergunta como? Só Deus sabe. Não sei. Mas aconteceu. Sabe o que aconteceu? Quando nós tivemos essa revelação, um dia eu cheguei em casa e disse para minha esposa assim, eu precisava de mais um salário para pagar as contas esse mês. Toda vez que eu conto isso na igreja, algo acontece. Amém. Tem alguém entendendo? O que aconteceu? Houve um depósito de uma conta corrente que eu tinha encerrado já há 3 meses, do valor do meu salário.
E nós pudemos retirar e pagar tudo que era necessário naquele mês. Então começaram a acontecer, a vida nossa começou a mudar. Porque uma essência diferente chegou em nossas vidas. E eu declaro que essa essência vai chegar na tua vida hoje. Eu declaro, essa essência vai chegar na sua vida hoje. Então, quando Jesus veio à terra, Ele não veio somente com a missão de nos salvar, mas Ele veio à terra com a missão de trazer a essência do Pai a nós como filhos. E é isso que nós precisamos entender. Então Jesus veio trazer a essência do reino do Pai sobre as nossas vidas. Por que Ele veio fazer isso? Porque quando o homem foi formado com essa essência. Deus, o primeiro Adão, antes de pecar, ele tinha essa essência na vida dele. Ele tinha essa essência. Adão, antes de pecar, precisava trabalhar? Precisava? Não, a terra produzia para ele. Hoje, né, se você não tratar bem a terra, não suar ali, né, e às vezes nem suando as coisas acontecem, né, lá no sítio eu plantei uma árvore, faz um ano, ela está do mesmo tamanho, não cresce, vou ter que mudar ela de lugar, vou ter que adubar, vou ter que fazer alguma coisa para ela começar a desenvolver. Eu quero comer fruto dela. Mas não tem a essência necessária. Sabe por que nós muitas vezes não crescemos? Porque nós não temos a essência do reino. Nós precisamos buscar essa essência. Você não foi feito para estar estagnado. Você não foi criado para viver uma mesmice todos os dias. Você não foi feito com uma essência de escapista. Me explico? O que é um escapista? É alguém que quer fugir do lugar onde está. Tem muita gente dentro das igrejas, esperando o dia de ir para o céu para viver o melhor de Deus na sua vida. Mas Deus nos estabeleceu para viver o melhor hoje. Eu tenho dito nesse lugar que este é o nosso tempo. As pessoas não têm acreditado, mas este é o nosso tempo. Este é o nosso tempo. Nós não precisamos escapar para o céu para viver o melhor do reino de Deus, porque o reino de Deus Jesus já estabeleceu na terra. Então Jesus veio trazer a essência do reino, a qual foi perdida lá no Éden, quando o homem pecou. Então foi essa mesma essência que Jesus veio trazer. Ele veio devolver a nós, porque nós temos direito a esta essência. Você tem direito a esta essência. Então Jesus veio te devolver. O que Ele veio a devolver? Qual é essa essência? Esta essência é a identidade de filho de Deus. Nós temos que ter essa essência e entender o que é isso. Eu sempre falo para as pessoas, o que é ser um filho? Quando meu pai era vivo, eu já tinha casado. Eu entrava na casa dele, eu não batia na porta. A não ser que a porta estivesse fechada, mas se tivesse encostada, e tinha um segredinho lá que eu conhecia, eu entrava. E muitas vezes eu ia direto na geladeira, ver o que tinha de bom para comer. Eu já ia no bule tomar meu cafezinho, que eu sempre gosto. Eu não pedia para o meu pai, pai, posso tomar um café? Eu não pedia para o meu pai, pai, eu posso entrar na sua casa? A única coisa que eu tinha que pedir para ele era o carro era difícil. Hoje eu entendo ele, comigo também é difícil. Mas eu chegava e tomava as coisas, eu pegava as coisas, comia, eu sentava na mesa, quando eu chegava na hora do almoço, sentava na mesa já para fazer meu prato. Por quê? Sou filho. Qual é o motivo que você não está entrando no reino dos céus e pegando aquilo que você precisa? Se você tem a identidade de filho, é teu direito, te pertence, é a tua herança. Ei, Jesus, vou ter que entregar essa palavra toda hoje. Está tão grande o horário aqui, não é para mim ver.
Então Jesus veio para devolver a nossa identidade. A existência de Jesus aqui na terra foi representar ao Pai. Lembra dos discípulos quando chegaram a Jesus, diz, Jesus nos mostra o Pai, e ele chama a atenção deles, mas vocês ainda não viram, porque onde está o Filho está o Pai. Ele era a representação do Pai na terra, e as pessoas não estavam entendendo, muito menos seus discípulos. Então, veja uma coisa, pense nas coisas de Jesus como filho. Jesus alguma vez mendigou por alguma coisa? A única vez que ele pediu alguma coisa para alguém foi para mostrar o poder dos céus. E ele pergunta, né, quando questionam ele, olha, tem muita gente faminta aí, vamos liberar eles para ir para casa, para que possam comer. Porque eles não tinham entendido ainda o reino. E Jesus diz para eles assim, quem tem alguma coisa para comer aí? Quem trouxe marmita? Quem trouxe um lanchinho da tarde? Ninguém tinha trazido. Só tinha um esperto ali, né? Um menino que estava com 5 pães e 2 peixinhos. Comia bem ele, né? 5 pães e 2 peixinhos. Comia bem ou não comia? Comia. Só que aquilo dava para alimentar 5.000 pessoas? Não. E ninguém pensou que isso poderia dar. E Jesus não fez uma grande oração. Jesus não, fez um sacrifício. Jesus não ficou jejuando 21 dias, 40 dias. Ele simplesmente agradeceu a Deus, porque ele sabia quem ele era. Então ele manifestou o reino e alimentou todo mundo e ainda sobrou, né? O menino foi contente para casa com 12 cestos. Ele trouxe somente 5 pãezinhos, foi para casa com 12 cestos. Então veja que Jesus não mendigava. Sabe por quê? Reis não mendigam, reis estabelecem. E a Bíblia nos diz que na terra nós somos o quê? Mendigos e escravos. Não? Estou errado? O que ela diz que nós somos? Somos o quê? Cadê? Liberaram o povo para ir embora? Somos o quê? Reis e sacerdotes. Então, nós não precisamos estar mendigando as coisas. Nós temos direito. Nós temos que estabelecer. Então Jesus, veja que Jesus, ele nunca participou de uma luta, ele nunca lutou por nada. Jesus nunca lutou por nada. Sabe por quê? Porque não era seu trabalho. O trabalho de Jesus era estabelecer o reino. Então, não se pode ter uma igreja de filhos lutando todos os dias. Se os filhos compreenderem a essência do reino, nesta igreja não vai haver falta de nada. Que não entenderam? Se os filhos entenderem a sua identidade, que pertence ao reino, esta igreja não vai mendigar nada. Eu não estou falando do templo. Não estou falando da placa lá da frente, que é muito linda. Não é? O profeta Daniel falou assim, vocês já têm tudo na igreja de vocês. No nome da igreja de vocês, vocês têm tudo. E eu na hora fiz que nem você agora. Imaginei o milagre. Ele não, é o tempo. O tempo. Por que o tempo? Porque quando nós entendemos que nós somos filhos pertencentes ao reino, nós estamos no Logos. O tempo será acelerado. Acelerado. Você não vai precisar esperar muito tempo para que as coisas se cumprissem. Eu declaro aqui que muitas pessoas que entregaram o seu projeto de vida vão começar a receber ainda este ano. O tempo ainda não acabou. O tempo ainda não acabou. Não sei se você está entendendo. Meu Deus. Então, o que nós precisamos? Precisamos lutar.
Temos que fazer uma campanha de jejum. Temos que, É claro que o jejum é muito bom, a oração é muito bom, tudo isso faz parte, mas não é para nós recebermos aquilo que nós precisamos. Para nós recebermos o que nós precisamos, nós só temos que nos posicionar. Posicionar como? Como filhos de Deus. Nós precisamos tomar a nossa posição. Nós precisamos ocupar o nosso lugar. E o trabalho das trevas é nos desviar do nosso propósito, é desviar do nosso destino. Mas nós temos que rejeitar as coisas das trevas. Não aceite presente das trevas na tua vida. Rejeite isso. Tome a tua posição. Tome a tua posição. Tome a tua posição. Ocupe o seu lugar. Sabe o que diz o versículo 11 que nós lemos nesse texto? Diz assim: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Ninguém entendeu nada aqui? Assim, se nós nos posicionarmos, se nós tomarmos o nosso lugar, nós seremos fortalecidos com pouco poder. Pouco poder? Não, Ali diz com todo, e todo no grego é todo. Então, com todo o poder, segundo o quê? Segundo a força da sua glória. E aí aqui é que está o fantástico de tudo, porque a glória está ligada a um poder, e o poder está ligado a um filho. Eu não sei se você está entendendo. Jesus um dia ora e diz assim: Pai, obrigado pela glória que o Senhor me deu. E o filho tinha poder? Tinha. A glória estava com ele? Estava. Então a glória está ligada a um poder, e o poder está ligado a um filho. E o pai deu ao filho uma glória. Sabe o que acontece com essa glória? Jesus traz essa glória para a terra quando ele veio. Jesus trouxe essa glória. Por isso ele manifestou tudo o que manifestou, porque a glória do Pai estava nele. Jesus volta para o céu. Jesus deixa a terra. O que acontece com a glória? O que acontece com a glória? Jesus fala com o Pai: sabe, papai, aquela glória que o Senhor me deu? Eu agora dei a eles. Alguém entendeu isso? Alguém precisa entender isso. Esta glória eu dei a eles. Ei, a glória está conosco. Nós somos portadores da glória. Não da glória que desce, Às vezes nós começamos a cantar algumas musiquinhas dizendo: Senhor, manda a tua glória, desce a tua glória, vem a glória, não sei o que, glória, babá, glória. A glória já está aqui, a glória está em mim, a glória está em você. Ela não vai descer, ela já desceu, ela já está estabelecida sobre as nossas vidas. Nós temos que entender isto. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que Jesus fez. Ele foi, mas Ele nos deu aquilo que estava sobre Ele. Ele nos entregou aquilo que nós havíamos perdido pelos nossos pecados. Já não é necessário pedir a glória para Deus, porque Ele já nos deu. Nós precisamos manifestar esta glória. Como filhos, nós precisamos manifestar esta glória. O mundo aí fora, a Bíblia diz que ele está esperando a manifestação dos filhos. O teu amigo de serviço, ele está aguardando a tua manifestação. O teu parente, aquela pessoa que mora com você em casa, que até agora você não trouxe para a igreja, ela está aguardando a sua manifestação.
o teu colega de faculdade, o teu amigo que pega ônibus com você todos os dias, o que anda de carona no seu carro, declara que aqui não vai ter muitas pessoas andando de ônibus, porque vão adquirir seu carro novo. Alguém está entendendo? As pessoas dizem assim, que mesquinhez, fica pedindo as coisas para Deus. Eu não estou pedindo nada do que Ele já não me deu. Tem alguma coisa que Deus já não te deu? A Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele manifestou tudo que nós precisaríamos. Se é preciso andar de carro aí na rua, alguém está entendendo? Alguém tem que entender. Então nós somos portadores de uma glória que não desce, mas que já desceu. Não é preciso pedir, nós precisamos manifestar. E a parte D, não vai dar tempo de explicar aqui, mas os alunos do Iadá vão compreender. A parte D do versículo 11 diz assim, com alegria. E a parte A do versículo 12 diz, dando graças ao Pai. Nós temos que andar com alegria, dando graças ao Pai. Se você está com falta de alguma coisa, é porque ainda você não começou a manifestar a glória de Deus que está em você. Você precisa começar a manifestar essa glória. Ei, maridos serão alcançados, Rosália, transformados pelo poder. Sabe aquela faculdade que você acha que não vai conseguir? Entenda o reino e você já está nela. Entenda o reino, você já está nela. Não sei se você está entendendo. Um dia eu declarei para a Vicky aqui, né? Não está aqui hoje. Mas Deus me usou e disse para ela assim, a tua faculdade está chegando. Ela está cursando a faculdade. Acho que já está quase formando, né? Terminou já? Olha aí. Então a primeira regra no reino é ser grato. Grato pelo quê? Por tudo aquilo que já foi feito. Deus não vai fazer. Sabe o teu pedido no projeto de vida? Deus não vai fazer, já está feito. Você só precisa manifestar. Então, a primeira regra é ser grato e ter alegria. E o versículo 12 continua, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Entenda esse versículo, gente. Nós precisamos ler a Bíblia e entender. Que os capacitou. Se Ele nos capacitou para recebermos a nossa herança, é porque nós não éramos capazes. Porque nos faltava o quê? Entendimento, revelação. Mas aqui diz que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Se Ele nos tornou capaz, é porque nós não éramos, né? Então o que você recebeu é uma herança. E não é uma herança mundana da terra, né? Não é uma herança de um pai que trabalhou e suou a vida inteira para deixar algum dinheiro no banco para os filhos se matar. Não, esta herança, ela é diferente, é uma herança para se viver na luz. Jesus nos mostrou como é viver na luz, como é andar na luz. Sabe o que é andar na luz? Aonde quer que eu for. Sabe o que é andar na luz? Aonde quer que você for, a terra vai te responder. A terra vai perceber, a terra vai vislumbrar que naquele lugar ali chegou um filho de Deus. Um filho qual? Aquele que carrega a essência do Pai. Um filho que é luz na terra. Este mundo, ele sentirá este poder, esta essência de filhos em nossa vida. Sabe o que vai acontecer? Os teus vizinhos vão chegar lá na tua casa, bater no portão e dizer assim, o que está acontecendo nesse lugar aí? Porque até pouco tempo, coisas estranhas estavam acontecendo, havia briga, havia dificuldade, havia luta, havia pobreza, havia falta de tudo, mas hoje está havendo uma fartura, as brigas acabaram, as coisas começaram a acontecer de um modo diferente.
Eu quero saber aonde que você está buscando, qual é o curso que você fez, qual foi o coach que te ensinou. Não é nada disso, é a essência do Pai que está em mim. Então aonde você chegar, a luz do Pai chegará também. Aonde você abrir a tua boca, aquele local será iluminado. Aonde você liberar a palavra, a essência do Pai manifestará aquilo que você liberar. Vocês não estão entendendo? Versículo 13 ele diz: Ele nos libertou do poder das trevas. Só um pouquinho. Não acaba ainda. Está me avisando aqui que vai acabar a minha bateria. Não pode acabar, eu tenho que entregar tudo. 13, Ele nos libertou do poder das trevas. Jesus já te libertou do poder das trevas. É isso que está dizendo aqui. Ele nos libertou, Ele libertou a nós todos já do poder das trevas. Em outras palavras, sabe o que quer dizer isso? Que quando nós fazíamos parte do mundo das trevas, Ele já nos tinha resgatado. Quando você ainda fazia parte do reino das trevas, ou quando eu fazia parte do reino das trevas, ou quando nós fazíamos parte do reino das trevas, Jesus já havia nos resgatado. Esta palavra foi escrita 2000 anos atrás. Ele já nos resgatou. Então, o que quer dizer isso? Não há como entender como as pessoas ainda levam uma vida atormentada. Quantas pessoas que acham que estão na luz, que dizem que estão salvas, que estão libertas, mas continuam atormentadas, continuam a ver demônios em tudo. Você enfeita a tua casa com uma arvorezinha de Natal lá para enfeitar, deixar bonito, para as pessoas entenderem que é Natal, que nós estamos comemorando a vida de Jesus. Já vem o endemoniado lá apontar o dedo: esta árvore é do diabo, porque ela foi criada lá não sei quando. Aquilo lá não sei quando, gente. Sabe o que eu entendo? Que o diabo só tem aquilo que nós entregarmos para ele. O diabo só pode ter a tua vida se você entregar para ele. O diabo só pode tomar conta da tua vida se você entregar ela a tua vida para ele. Então pare de ver demônio por toda parte. Pare de ver demônio em todas as coisas. Pare com isso. Comece a enxergar a luz. Você vive no reino da luz. Você vive nessa essência. Você tem que parar de enxergar as coisas das trevas. Não entenda que o que você está passando é por causa das trevas. Não, o que você está enfrentando é um processo que Deus colocou em você, ou Deus colocou você nele. Para quê? Para que você pudesse crescer, para que você pudesse entender as coisas que ainda você não entendeu. Rejeite os presentes do inferno na tua vida. Entenda que as coisas que estão em nós, ela veio da luz, a sua origem é da luz, a sua origem é da essência, é desta essência que estamos falando. Entenda esse versículo. Ele não diz que Jesus vai te resgatar das trevas, ele diz que Jesus já te resgatou, ele já te tirou de lá, ele já te arrancou de lá. Viver nas trevas não significa apenas fazer coisas ruins ou estar nas ruas. E eu vou te dizer uma coisa: há muita gente que está na rua há muita gente que está na rua que vive em menos trevas do que de quem está dentro de uma igreja. Tem pessoas que estão na rua e estão felizes, estão alegres, estão contentes, não estão dentro de uma igreja, mas elas não estão nas trevas. Quando você está cego para a verdade do reino,
Você pode estar dentro de uma igreja, mas vai continuar vivendo em trevas. Sabe o que é viver nas trevas? É viver no teu próprio mundo. É dizer: ninguém se meta comigo, porque eu sei o que eu faço. Eu sei quem eu sou, eu sei. Orgulho pesa. Aqueles que vivem nas trevas, eles se incomodam com a luz. Já tentou pregar para alguém que vive nas trevas? É duro, porque ela vai se incomodar com você. E sabe como que ela vai se incomodar? Ela vai levantar todo o seu ódio, a sua raiva contra você, porque ela não vai querer perder. Pesou, né? Quando você vive nas trevas e encontra a luz, você não consegue olhar para ela. Você desvia o teu olhar. Quando você começa a se acostumar a viver nas trevas, tudo que é a luz te mata, te põe cada vez mais para baixo. Você começa a olhar as pessoas e começa a sofrer e padecer, porque ela está crescendo, ela está conseguindo, ela está galgando, e daí você começa com os pensamentos das trevas contra aquela pessoa. E em vez de você matar aquela pessoa, quem morre é você. Quem morre é a pessoa que está nas trevas. Você não foi chamado para ser trevas, mas você foi chamado para ser luz. Versículo 3, a parte B nos diz: e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, Jesus nos libertou das trevas, e o que ele fez? Não nos deixou em qualquer lugar, ele nos transportou para o reino, né? Para o seu reino. Não diz aqui que ele vai nos transportar. Alguém entendeu? Ele não vai nos transportar. Ele não vai te transportar. Aqui diz que ele já te transportou. Ele já te transportou para o seu reino. Sabe, o sistema mundano aí fora, ele te oferece, ou um dia ele vai te oferecer algo dizendo que você vai viver bem. Só que eu te digo uma coisa: esse dia você não precisa. Você não necessita dele. Algumas pessoas, como eu disse, estão esperando, né, o dia de chegar nos céus para viver bem. Quando você chegar no céu, você não vai precisar de nada para viver bem, porque tudo lá vai bem, gente. No céu não tem problema. Não sei se você está crendo. No céu não tem dificuldade. No céu não tem luta, não tem esforço, não tem falta de dinheiro, não tem dívidas, não tem problemas, não tem luta de esposo com a esposa. Lá não tem estas coisas, gente. Nós não vamos precisar de ir lá para viver bem. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados do céu. Você precisa da sua melhor vida para vivê-la aqui na terra, não no céu. Você vive aqui, não vive aqui? Você é filho de Deus? Então você tem que viver o melhor de Deus. O céu não é para nós. Os teólogos vão brigar comigo agora, né? Mas o céu não é para nós. O céu é transitório, nós vamos ir ao céu. Vamos participar de um grande banquete, porque nós vamos, né? Mas nós vamos ser devolvidos à terra. Porque nós fomos feitos da terra para viver na terra. Nós vamos ter um corpo transformado, glorificado, para que as coisas negativas da terra não mais tenham poder sobre as nossas vidas, mas nós vamos viver aqui. Nós vamos voltar para cá. Então o Pai enviou seu Filho aqui na terra para viver de acordo com o seu desígnio, de acordo com o seu destino, para nos mostrar como é que é. Ele veio nos dar o exemplo. Agora entenda uma coisa: os pensamentos de Deus sobre você não são os seus pensamentos.
Às vezes fica pensando, Deus vai me castigar. Ou você passa por uma dificuldade, Deus está me castigando, é meu karma, é por causa do meu pecado, eu tirei pedra na cruz. Os pensamentos de Deus sobre você são pensamentos bons. São pensamentos bons. Quando Deus pensa em você, Ele pensa no bem que Ele pode fazer na tua vida. Entenda uma coisa, Deus não tem maus pensamentos não procedem dEle, não pertencem a Ele, então Ele não pode ter maus pensamentos de você, porque isso não está nele. Os pensamentos dEle sobre você são os mais elevados. Alguém está entendendo? Mais elevados do que? Do seu próprio pensamento a respeito de você. Você não precisa ter fé. Você não precisa ter fé para fazer o que você está fazendo. O que você já está fazendo, você não precisa de fé. Para que nós precisamos de fé então? Nós precisamos dela. Sabe para quê? Para caminhar onde nós não caminhamos, para andar onde nós não andamos, para fazer aquilo que nós ainda não fizemos, para manifestar as coisas da glória de Deus nesta terra. Quando você entender isso, você vai saber o que é ir para Israel 3 vezes sem dinheiro. Sem dinheiro fazer um cruzeiro no Caribe, 8 dias, que tal? Você e tua esposa lá no Caribe, conhecendo, os melhores lugares, as melhores praias do mundo, conhecendo Porto Rico. Ninguém está recebendo, eu vou continuar. Receber Jesus não se trata apenas de salvação, é ter uma posição. Uma pessoa salva, ela não pode libertar outros, se ela for somente salva. Uma pessoa salva, ela não pode reinar. Você pode ser salvo, mas você precisa de uma identidade. Você necessita de uma identidade. Então, quando Jesus veio na terra, Ele veio para tirar a nossa ignorância e veio para transferir o amor do reino de Deus sobre as nossas vidas, e para que nós pudéssemos compreender que nós somos filhos. Jesus, Ele veio à terra em obediência a Deus, ao nosso Pai. Ele veio para quê? Para nos devolver a nossa verdadeira posição. Jesus já veio, Ele já fez, Ele já aconteceu, Ele já voltou. Se você não está na tua posição ainda, você precisa tomar essa posição. Então o Pai havia dado uma palavra para Ele, ou melhor dizendo, havia dado uma palavra para o diabo lá no jardim do Éden. Ele disse assim: da semente do homem e da mulher virá aquele que esmagará a cabeça, ou a sua cabeça, ou a cabeça da serpente. Isso deveria ser cumprido, não deveria? O que vocês estão olhando? Não deveria ser cumprido. Isto foi cumprido, isto foi feito, porque já veio aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que nos devolveu a essência de filhos sobre as nossas vidas. Então o que acontece, enquanto nós continuarmos pensando com uma mentalidade de ovelha, nós vamos continuar tendo a vida que nós temos. Entenda uma coisa, quando Jesus foi se batizar, João declara uma palavra. Ele olha por um monte e diz: eis que vem. O quê? Ninguém lê Bíblia aqui? Eis que vem o Cordeiro. O que é um cordeiro? Uma ovelha. João declara: eis que vem uma ovelha, que tirará o pecado, arrancará o pecado do mundo. Mas Jesus desce nas águas e sai. Deus quebra a palavra de João e diz: eis meu filho,
amado em quem eu me comprazo. João era acostumado com ovelhas. Ele conhecia ovelhas, ele vivia com ovelhas. E ele teve a infelicidade, quase não falei, do quê? De comparar Jesus com uma ovelha. Jesus não era uma ovelha, Jesus era filho. Você não é ovelha. Te embutiram isso na tua mente. Você não é ovelha. Houve lugares que você entrou e te disseram: você é ovelha. Você não é ovelha. Você não é ovelha. Você é filho. Deus diz que você é filho. Deus diz na sua palavra que quando aceitamos a Jesus, aceitamos aquilo que Jesus veio fazer, é nos dado o poder de sermos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Entenda, você é amado do Pai. Papai te ama, filho. Papai te ama, filho. Entenda você ou não entenda, o papai te ama. O Pai te ama. O Pai te ama, entenda isso, o Pai te ama. E entenda uma coisa, não é porque você é perfeito, não. Não é porque você acha que não peca, não. Não é porque você acha que está fazendo as coisas corretas, as coisas certas. Não é por isso, não. O Pai te ama porque você é imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Mas a Bíblia diz que Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus nos aperfeiçoa. Entenda isso, você não fez nada para merecer ser filho de Deus. Não há nada que você possa fazer. Você pode trazer o maior dízimo dessa igreja. Não vai ser isso que vai te tornar filho de Deus. Não vai ser isso. Pare. Escute isso. Abra os teus ouvidos. Pare de se menosprezar. Pare de se sentir menor que todo mundo. Pare de achar que Deus não vai te abençoar. Pare de achar que você não merece a bênção de Deus sobre a tua vida. Pare com isso. Deixe isso aqui hoje. Comece a se valorizar. Comece a valorizar você. Entenda uma coisa, se não tem ninguém que te valorize, é porque ainda você não se valorizou. Comece a levantar de manhã e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou valoroso, eu pertenço a um reino, eu sou rei nesta terra, eu tenho direito. Eu tenho direito. Entenda uma coisa, não importa a opinião dos outros, não importa se alguém apontou para você e disse que você era nada, que você não ia servir, que você não prestava, não aceite isso sobre a sua vida. Gente, eu nem era crente. Oh Jesus, obrigado. Um dia meu pai me chamou de vagabundo, porque eu não conseguia pegar emprego, porque eu tinha um problema com o exército, não liberavam a minha dispensa. Me liberaram com 25 anos de idade. Então ninguém me contratava, porque não sabia se eu ia poder ficar por muito tempo ali, não iam gastar dinheiro para me preparar para o serviço, se eu não sabia se eu ia ficar ou não. Então ninguém me contratava. E meu pai chega para mim e diz assim: você é um vagabundo. E nesse dia eu tinha chegado cansado em casa de vender vinho verde no Parque Barigui, porque eu precisava de dinheiro, meu pai não me dava, tinha que fabricar. Não é pecado nenhum, não é vergonha nenhuma, não é? É uma forma de fazer dinheiro. E eu fazia dinheiro, eu pegava, não tinha máquina de cortar grama naquela época, hoje eu ia feliz da vida. Eu pegava aquele ferro que tinha que desmontar, tinha uma cunha, tinha um martelo, tinha que afiar, muitas vezes cortei até meus dedos de afiar ele, e ficava na casa dos outros lá, dançando com aquele pedaço de pau lá.
fazendo o jardim das pessoas, batendo na porta das pessoas. Quer que eu faça o jardim aí? Mas quando meu pai me disse isso, eu não entendia de nada, mas Deus já tinha um destino preparado para mim. E eu disse para ele: pai, o senhor vai ver, eu ainda vou ser seu chefe. Como eu estava em trevas, aquele desejo que veio, foi de que eu me tornasse um chefe para arrebentar com ele. Graças a Deus já tinha me convertido, ele já tinha se convertido e eu me tornei chefe do meu pai. Quando meu pai se aposentou, quem era o chefe? Era eu. Fiquei por 3 anos sendo chefe dele. Mas graças a Deus eu era convertido e tornei os dias melhores dele no serviço que ele fazia. Te digo uma coisa, pode ser que você esteja errado nas tuas atitudes, no teu jeito de ser, no teu jeito de viver, mas se o seu coração estiver conectado a Jesus e no reino, as coisas vão mudar na tua vida, e você vai começar a ter entendimento, e você vai começar a viver coisas que você nunca viveu na tua vida. Eu declaro que você vai ver coisas que você nunca viveu na tua vida. Você vai comer comidas que você nunca comeu na tua vida. Você vai estar em lugares que você nunca esteve nas suas vidas. Deus faz desse jeito, gente. Deus faz desse jeito. Sabe por que Ele vai fazer isso? Está lá no versículo 15. Ai meu Deus, que dê tempo de eu terminar. Não vai dar, Jesus amado. Vou terminar por aqui. Versículo 15, agora perdi ele aqui, gente. Diz a parte A: Ele, quem é Ele? Jesus, é a imagem do Deus invisível. Diz lá, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quem é a imagem do Deus invisível? O Filho do amor de Deus, né? Jesus Cristo. Então, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, o Pai disse: este é o meu Filho amado, escutem Ele, dê ouvidos a Ele. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Você pode ser a imagem do Deus invisível? Pode? Veja ali, diz que Jesus era a imagem do Deus invisível. Então o que quer dizer isso? Que se alguém quisesse ver a imagem do Deus invisível, olhava em Jesus e via o Deus visível, ou viria visivelmente a Deus, porque estava olhando para o seu filho. Agora tem uma coisa: este filho deixou a terra, ele voltou para onde? Para os céus. Mas como eu te disse, ele deixou a sua glória para nós. Eu não sei se você está entendendo. Escute, só se pode ver a imagem de um Deus invisível através de um filho. Que não entenderam? Você só pode ver a imagem de um Deus invisível através de quem? De um filho, porque ele é invisível. Alguém está entendendo? Em seu desígnio, o Pai só se permite ser visto em filhos que carregam a sua essência. E aqui veio o poder. Você é a essência desse filho. Você é a essência deste Pai. Então as pessoas podem não enxergar a Deus, mas se elas te olharem, elas vão ver a imagem do Deus invisível. Sabe para que Deus fez isso? Para que Ele pudesse se tornar visível para as pessoas. Sabe o que quer dizer isso? Deus precisa que você vá às pessoas. E quando as pessoas te olharem, elas têm que ver a imagem de Deus em você. Elas não podem ver outra coisa. Elas não podem olhar para você e ver o teu passado, ver as tuas lutas, as suas dificuldades, ver o tempo que você
estava lá nas trevas. Não, elas têm que olhar para você e ver a luz de Deus brilhando em sua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente. E elas vão dizer, como um dia alguém chegou para mim e disse assim: eu não sei o que você tem, você é diferente. Eu me sinto tão bem do teu lado, eu tenho tanta paz perto de você. Sabe quem falou isso? Uma menina que estava estudando numa faculdade, Espiritismo. Ela não tinha paz. Ela não tinha nada a ver com o meu serviço. Ela vinha trabalhar na minha sala para ficar perto de mim, porque ela sentia o quê? Paz. Ela estava vendo a essência do Deus agindo, apesar que eu naquela época ainda estava ignorante, não entendia tudo. Ai, meu Deus. Sabe o que a igreja fez? A igreja abriu mão de tudo. Sabe por que a igreja abriu mão de tudo? Água é bom, Deus que fez. Não foi. Foi, né? Foi Deus que fez. Quem engarrafou foi o homem, mas foi Deus que fez. A igreja abriu mão de tudo. Sabe por quê? Porque eles tinham esperança de ir para o céu. O homem não foi formado para ir para o céu. Como eu te disse, o homem foi formado da terra. Para viver aonde? Na terra. Nós nunca fomos feitos para viver no céu. Somente pessoas ou mentes escapistas, como eu te disse, pensam desse jeito. E sem identidade para poder governar a sua vida. Entenda isso. As pessoas sem identidade para poder governar a sua vida querem ir para o céu, porque não conseguem fazer acontecer as coisas. Elas correm para os seus problemas, elas correm para os seus encontros, elas correm para os seus afazeres, elas correm para a sua agenda. Por quê? Porque elas precisam, pela falta de governo, correr atrás dessas coisas. Agora o céu é um lugar transitório, como eu já disse. E nós vamos voltar para a terra. Toda oportunidade que nós temos nasce de uma aparente perda. Às vezes nós pensamos que nós estamos perdendo o nosso tempo. Às vezes pensamos que não vai dar tempo para fazer as outras coisas. Às vezes pensamos que não temos oportunidade para isso ou por aquilo. Mas eu te digo que a oportunidade, ela vem daquilo que parece que você perdeu ou que você tinha perdido. Porque quando nós achamos que perdemos, nós começamos a caminhar em busca de novas coisas. E aí começa a oportunidade. Agora, se nós não mudarmos a nossa mente, nós apenas vamos mudar o nosso corpo, a nossa aparência, a maneira das pessoas nos verem. Então, qual que é a primeira coisa que nós precisamos fazer? Mudar a nossa mente. Se coloca em pé. Coloca a tua mão no coração. Eu não vou fazer um apelo porque essa palavra é para todo mundo. Mas eu declaro sobre a tua vida que você é o sonho do Pai para este tempo. E esse é o poder que está no nome da nossa igreja, o tempo. É neste tempo, não é amanhã, não é depois, é neste tempo. E o tempo é o tempo Logos. Onde um dia como um ano é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você não nasceu para sofrer. Deus não te manifestou para sofrer. Mas Deus te manifestou para viver o melhor dessa terra. Deus te manifestou para viver tudo aquilo que Ele preparou para você. Você precisa transformar a sua mente. Você precisa colocar essas coisas no teu coração. Essas coisas têm que transbordar do seu coração. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. O que você tem falado? Do que está cheio o teu coração?
Aprenda uma coisa: as dificuldades na vida não são para nos parar, não são para nos desestimular, não são para nos deter, mas as dificuldades da nossa vida são para nos elevar, são para nos levar para cima, são para, são uma oportunidade de crescimento nas nossas vidas. Nunca reaja por um impulso, sempre analise primeiro, expanda sua mente. Entenda uma coisa: o Pai é quem vai te sustentar. Você não precisa andar como um mendigo. Melhor dizendo, você não precisa orar ao Pai como um mendigo, porque Ele não te estabeleceu aqui como um mendigo. A ovelha, ela precisa que o seu dono lhe dê comida. Um filho pode entrar na casa do Pai e pegar o que quer. Eu não sei se você está entendendo. Entenda uma coisa: mesmo nós, filhos, estando onde nós estamos, vivendo na terra onde estamos vivendo, a Bíblia diz que nós estamos posicionados, assentados com Cristo na glória. Ei, você não está entendendo? Você está na glória com Cristo. Não abaixe sua cabeça, não ceda para ninguém, não escute ninguém, não escute ninguém. Nós não podemos escutar alguém que não é filho. Nós não podemos escutar alguém que não é filho. Nós temos que ouvir o Pai. Nós precisamos ouvir o Pai. Não deixe que ninguém fale ao teu ouvido o que você é, o que você não é, o que vai ser, o que não vai ser na tua vida, a não ser que seja o teu pastor que tenha uma ligação direta com o Pai. É Ele que tem que falar sobre a tua vida, é Ele que tem que estabelecer as coisas sobre você. Desde que eu comecei, eu estou estabelecendo algo. Não sei se você está entendendo, mas eu estou estabelecendo algo na tua vida. Eu estou estabelecendo algo nesta casa, que vai se manifestar. Aconteça o que acontecer, vai se manifestar. Não importa o que você está vivendo, Deus não precisa de nada do que você está vivendo. Deus só precisa que você se posicione. Não tenha medo, não tema as coisas, não tenha medo das coisas que estão acontecendo, não tenha medo. Entenda, você é luz, e as trevas vão ter que fugir de você. Você é luz, você é filho de Deus, e tudo que precisava ser feito já foi feito. Quer um conselho? Quer um conselho? Pode ser que as pessoas estejam dizendo assim: você é orgulhoso, você está de cabeça erguida, você acha que está brilhando. Te dou um conselho: brilhe mais, Andressa, brilhe mais, Antônio, brilhe mais, Cauana. Não se importe com as pessoas, não ligue porque elas estão falando, não ligue porque elas estão dizendo. Brilhe, você foi feito para brilhar. Você não foi feito para andar de cabeça baixa, olhando o que tem no chão, porque tudo que você precisa está lá em cima, está pronto, está guardado em lugares celestiais. Se posicione. Nós precisamos brilhar, nós precisamos. E vou te dizer, vendo você ou não vendo, tendo você ou não tendo, comece a comemorar. Está entendendo? Comece a comemorar, porque algo grande está acontecendo. Você foi preparado para este momento,
Você foi preparado para esse tempo. Deus vai te manifestar nesse tempo. Deus vai te manifestar nesse tempo. As pessoas muito próximas a você vão começar a chegar em você e vai dizer o que está acontecendo. Elas não vão estar vendo, mas elas vão começar a pressentir que algo grande está chegando. Ei. Feche seus olhos, Pai.